A morte não existe. A alma é imortal. As pessoas não morrem, desencarnam. Os mortos podem se comunicar com os vivos. Essas ideias, ao mesmo tempo perturbadoras e reconfortantes, foram formuladas pela primeira vez na França, em meados do século XIX, pelo cientista Allan Kardec. Mas foi aqui no Brasil que o Espiritismo ganhou projeção extraordinária, graças à obra e ao exemplo de vida de Chico Xavier. Chico foi responsável direto pela multiplicação dos centros espíritas por todo o país. Ajudou a fundar mais de 2.000 instituições de assistência aos carentes. Transmitiu mais de 20.000 mensagens de pessoas mortas às suas famílias. Publicou mais de 400 livros, vendeu cerca de 30 milhões de exemplares. Doou tudo. Não ficou com nada. Os direitos autorais dos livros, ele cedia, esses direitos às diversas editoras e não ficava com nada. Porque ele dizia, eu não escrevi nada, os livros não me pertencem, eles, os espíritos, escreveram. E eu perguntei, por que você não usa meia? Ele falou, porque eu não tenho. Aí eu levei para ele, Aí ele calçou, ficou andando sem sapato pro lado, pronto, feito criança quando ganhou um presente. Ele não tinha um par de meias? Nesta viagem entre dois mundos, vamos conhecer amigos, discípulos e colaboradores de Chico Xavier. Mas vamos ouvir também a voz dissonante de um dissidente. O problema dele todo era pensar no problema de religião e ele ser santo. Ele lia tudo quanto é a biografia de santo para imitar o santo. Fomos a Pedro Leopoldo, onde Chico nasceu, a Uberaba, onde ele viveu, e seguimos além do além para tentar entender os enigmas que cercam a incrível história do médium mais famoso do Brasil. Na quarta-feira do seu enterro, nós estávamos em repouso na parte da tarde, quando nós percebemos o espírito dele chegar e ele nos tirou do corpo e nos induziu uma viagem, que é chamada de viagem astral ou desdobramento do corpo carnal. Nesta casa, em Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier veio ao mundo em 2 de abril de 1910. Aos 4 anos de idade, teve a primeira visão. O pai e a mãe comentam na cozinha, viu fulana, a vizinha, ela abortou, ela perdeu o neném. E conjectura-se, como é que foi esse aborto? Será por quê? Aí o Chico diz, foi um problema de nidação inadequada do ovo. Eles olham para ele. Como é que é, meu filho? A criança ficou numa posição ectópica. Alguém fala, a mãe ou o pai, quem te disse isso? Tem um moço aqui do lado me falando, ele é médico. Foi a primeira manifestação. Ele perde a mãe aos 5 anos de idade e vai conviver com uma madrinha que entendia que a melhor maneira de educá-lo seria realmente na surra, no couro, na agressão. E furou ele muito com garfo. Isso para espantar as assombrações que ele viu. Ela não sei porquê, ela não judiou muito dele. E aí veio a Cidália, Aí veio a Cidália. A Cidália, ele não gostava de chamar de madrasta, ele dizia minha segunda mãe. Um dia ele chega, ela fala para ele, você sabe quem eu sou, Chico? Eu sei. A senhora é o anjo que minha mãe disse que Deus ia colocar na nossa vida. A Cidália era a segunda esposa de João Cândido, que casou com ele e acolheu todos os filhos que estavam separados devido à morte da mãe. Com essa esposa ele teve mais 5 filhos. Chico trabalhava duro para ajudar o pai, que era vendedor de bilhetes de loteria na cidade, a sustentar a grande família. Ele foi trabalhar porque o padre Monsenhor Sebastião Escarzello falou, Chico, sua família é tão pobre e você
vê espíritos, você é um menino complicado, seu pai quer te internar como se você fosse louco. Eu vou arrumar um emprego para você, para te livrar do hospício. Nos tempos vagos, Chico buscava respostas. Aos 17 anos, encontrou o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como, eu diria, as consequências morais do entendimento dessa relação entre a dimensão corpórea e a dimensão incorpórea ou espiritual. É uma religião, mas eu diria uma religião natural, não é uma religião dogmática e hierarquizada. O Espiritismo trouxe um novo significado para a vida de Chico Xavier. Era como se ele fosse o trem e a doutrina, os trilhos. Faltava o maquinista, o mentor que mostrasse os caminhos. E foi no açude da cidade, onde vinha rezar, que Chico Xavier encontrou pela primeira vez Emmanuel, o guia espiritual que o acompanharia dos 21 anos até o final da vida. Quando ele conversou com Chico pela primeira vez, Chico perguntou o que é que eu devo fazer. Ele falou, disciplina. O que mais? Disciplina. O que mais? Disciplina. O Emmanuel disse a ele, Chico, você tem a missão de escrever 30 livros. Nossa, mas eu não tenho nem papel, nem lápis. Onde que eu vou arrumar papel? Quando acabou 30 livros, Chico, Emmanuel, acabou, né? Não, é mais 30. Quando chegou em 100 livros, Chico falou, não acabou não? Ele disse, se a sua vida foi desapropriada pelo mundo espiritual. Você continua a sua tarefa ou você pode ir embora, porque você não vai ter mais nada para fazer aqui. Emmanuel foi uma pessoa muito importante na vida de Chico, muito severo. Ele estava psicografando quando os olhos dele começou a sair sangue. Ele levantou e não conseguia mais escrever. Ele falou, não, você tem dois olhos. Um outro está são, você pode trabalhar. Durante muito tempo a gente tinha que colocar, sabe, a corticoide dos olhos dele, que era o único que ele via, porque o outro ele não via, já não funcionava bem. Você está entendendo? Ele era cego de um olho. Uma vez eu perguntei a ele, onde é que os espíritos arranjam tanto assunto para escrever? Ele falou, meu filho, eu também penso a mesma coisa. Mas era um livro toda semana, praticamente. No livro de estreia, Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier psicografou poemas de grandes autores, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves e os portugueses Essa de Queiroz e Guerra Junqueiro. E foi um susto quando ele saiu, porque ele era um menino de 22 anos, 4º ano primário, completo, filho de pais analfabetos, e que colocou sonetos, rimas, que impressionaram jornalistas e acadêmicos da época. Gênio, fenômeno ou farsante? Para o professor Alexandre Rocha, que fez uma tese de mestrado sobre os poemas psicografados por Chico Xavier, a possibilidade de fraude é a menos provável. Eu acho que seria dificilmente sustentável que toda a obra dele pudesse ser explicada pela fraude. O primeiro intelectual brasileiro a se interessar pelo Matuto de Pedro Leopoldo foi o escritor e jornalista Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras. Humberto de Campos morreu em 1934, mas reapareceria apenas 4 meses depois, pela mão ligeira de Chico Xavier. Num estilo muito parecido com o estilo de Humberto de Campos, idêntico, segundo até amigos da época, e começa a vender esses livros assinados por Humberto de Campos. A tese de doutorado do professor compara as crônicas psicografadas com os textos que Humberto de Campos deixou em vida. Ele ficou impressionado com um detalhe. A presença de informações nos textos mediúnicos que ainda não eram de domínio público, né, que estavam presentes no Diário Secreto de Humberto de Campos, que foi publicado em 54. Né, e esses textos aos quais eu me refiro foram publicados nos anos 30 e 40. Por causa das crônicas psicografadas, Chico foi parar na justiça. A viúva vem e fala, bem, se os livros são do meu marido, a família tem direito à renda sobre a venda desse livro. E depois eles entram num acordo, o Chico deixa de assinar os livros como Humberto de Campos passa a ser denominado Irmão X.
No final dos anos 40, Chico ficou deslumbrado com o médium Peixotinho, que passou 3 semanas em Pedro Leopoldo fazendo espetáculos de materialização de espíritos. Segundo o Espiritismo é o quê? A materialização acontece quando o ectoplasma, né, que é essa energia do médium, se desprende do médium, esse médium fica numa cabine, e então esse ectoplasma ele toma formas, ele se ilumina. Chico participava das sessões, até que o espírito do próprio Emmanuel se materializou para acabar com a festa. Ele olhou assim para nós todos, a voz dele assim, calma, enérgica e autoritária. Esse é o guia do... Ele é o Emmanuel, né? Então ele disse, isso é uma reunião, isso é um jardim doméstico. A função do médium é o livro. Arnaldo Rocha era lutador de jiu-jitsu, materialista e ateu. Quando conheceu Chico Xavier na década de 40, se tornou o amigo mais próximo do médium. Cheguei lá uma vez com um livro sobre o cardeal Richelieu. Ele passou a mão assim, ele me contou o conteúdo do livro, passando na mão. O queixo caiu, né? Porque eu estava lendo o livro há uma semana. No final dos anos 50, Chico Xavier tomou uma decisão, se mudar de Pedro Leopoldo. Ele alega que ele, por causa da poluição, porque foi uma fábrica de cimento que abriu aqui logo naquela época, então a poluição era muito grande e ele se sentiu prejudicado com essa poluição. Valdo Vieira, que conheceu o médium mineiro na mesma época, conta outra versão. Criou um problema a partir do sobrinho dele, depois o sobrinho começou a combatê-lo, falando que tudo aquilo era fajuto, que era falso. Então, em vista disso, eu falei com ele, eu te levo para Uberaba, você deixa, eu vou construir um centro espírita específico para a gente trabalhar com o povo lá, e eu te ajudo. Depois do intervalo, os anos de ouro em Uberaba. Quase 8 anos depois do chamado Último Adeus, Chico Xavier continua presente em Uberaba, nas obras sociais que fundou e nos vários discípulos que inspirou. Está em cada prece, em cada passe, em cada palavra ou gesto de fraternidade. Chico era interexistente. Ele vivia entre os dois mundos. Eu estava do lado dele no centro, um pouquinho afastado, ele com 83 anos, chega uma senhora muito velhinha no centro, chega perto dele, ele olha para ela com a voz bem mansa, assim, desculpe perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? Aí ela olha para ele e fala assim, viva, Chico. Aí ele, graças a Deus. O primeiro centro fundado por Chico Xavier aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi a Comunhão Espírita Cristã. No início dos anos 60, ele recebia a cada sessão cerca de 500 pessoas, vindas de todos os cantos do país. E ano a ano a fila só aumentava. E ele atendia todo mundo por igual. Por igual, com o máximo de carinho, o máximo de atenção, orientando, estimulando, consolando, levantando o estado de espírito das pessoas. Nós tivemos oportunidade de presenciar muitas curas que aconteciam durante as reuniões de psicografia. E tem um fato, ele visitava as pessoas durante a madrugada, durante a noite, acionado pelos espíritos, que recomendavam que ele fosse fazer uma visita. Nos centros, seguindo a cartilha do Espiritismo, o trabalho social em favor das pessoas carentes é tão importante quanto o atendimento às famílias de luto. É que diante da perda de um ente querido, todas as dores são iguais. O Espiritismo é considerado a doutrina consoladora. E os espíritos, através de Chico Xavier, consolou milhares de corações. Meire e Márcio acabam de sair da sessão com Carlos Bacelli. Eles ainda estão atordoados com uma revelação. Nós perdemos a nossa filha o ano passado, em setembro, dia 8 de setembro, e nós passamos por cirurgia espiritual em Araraquara, e o médium, o irmão Lucas, pediu que nós viéssemos até aqui, que nós teríamos a mensagem. Eu nem queria vir, eu nem acreditava que a gente ia conseguir. E a mensagem foi justamente para mim
E deu certinho, assim, o que ela falava pra gente, né, Márcio? E a letra é perfeita, igualzinha a assinatura dela, a letra é igualzinha. Eu era mais incrédula, eu saí daqui acreditando piamente que foi ela que mandou essa mensagem. Isso dá um alívio, não dá? Muito grande. Deixa que eu fale com os nossos queridos filhos. Valdete morreu há quase 5 anos, mas continua se comunicando com o marido, através de cartas psicografadas pelo médium Celso Almeida. Quero que também chegue a ver meus irmãos. Mozart nos mostra a coleção que tem. Com a de ontem já são 15 mensagens do além. Em todas as mensagens que ela manda, ela fala da saudade, do carinho, com todos os irmãos dela também, que foi citado aqui, fala na minha querida mãezinha. O funcionário público aposentado, convertido pela mulher ao espiritismo logo depois do casamento, acha normal manter essa ligação com a esposa morta. Me sinto profundamente ligado a ela, espiritualmente falando. Porque quem está de lá também sente saudade. Não é só nós de cá, não. É mesmo? É mesmo, e muito. No primeiro encontro pessoal que teve com Chico Xavier, o biógrafo Marcel Souto Maior também viveu uma experiência racionalmente inexplicável. Ele se senta 2 metros de onde eu estou, e aí ele senta, começa a ler um livro de Kardec, e eu, que era cético, estava ali para contar uma história jornalística, né, nenhum envolvimento emocional com ele, zero. Eu começo a sentir gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa, uma camisa branca, me lembro. Cai. Aí eu sinto aquilo, olho para o teto, era um teto de telha, assim. Eu falo, gente, goteira, mas não está chovendo. Aí eu mudo assim de lado, ainda saio um pouquinho. Demoro a entender, a acreditar que eram lágrimas mesmo, que jorravam, molhavam a camisa inteira. Do meu rosto eram lágrimas sem emoção, sem soluço, sem nada, e eu não conseguia controlar. Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Na Rua da Cosmoética, vive hoje um dos mais antigos colaboradores de Chico Xavier. Valdo Vieira escreveu 17 livros em parceria com o médium mineiro. Foram juntos para os Estados Unidos, plantar as sementes do espiritismo. Mas, depois de 10 anos de convivência, o discípulo resolveu romper com a doutrina espírita e se afastar do mestre. O pensamento dele, 24 horas, era fazer assistência. Agora, ele fazia assistência através das mensagens de consolação, porque tudo é tarefa, é a chamada TACOM. Eu deixei o movimento espírita por causa disso. Porque TACOM é a tarefa da consolação. Eu não, eu sou da tarefa do esclarecimento. Nós chamamos de TARES. Ele é um processo mais de religião, de seita cristã. Eu sou do princípio da descrença. Ele já sabia que eu ia deixar. Agora, ele chorava com isso, então eu tive que esperar vários anos preparando a coisa para deixar o movimento espírita. Valdo, formulador da projeciologia e da conscienciologia, conta histórias impressionantes do convívio com Chico Xavier. Segundo ele, os dois teriam sido da mesma família na última encarnação. Ele já sabia quem eu era em vidas anteriores, que eu fui filho dele. E ele sabia disso. O Emmanuel já tinha falado as minhas coisas, que eu sou o Zéfiro, que era um espírito que ele chamava, Allan Kardec chamava de espírito familiar. Zéfiro é vida minha, de muitos séculos, de muitas vidas anteriores. Eu sou o eterno filho dele. Você está entendendo? Tanto que ele queria sempre tirar fotografia comigo e a minha mãe e ele, que era eu entre as duas mães. Outra revelação de Valdo. Chico teria pensado em abandonar a missão no Brasil. Quando nós chegamos a Londres, a gente foi encontrar lá com a turma do Psyche News. O Chico se entusiasmou com aquilo e falou, não, eu agora vou ficar aqui. Eu não vou mais para o Brasil. Lá tem tanto problema em cima de mim. Aqui, esse povo é tudo considerado. A gente tem, está entendendo? Foi um custo para eu trazê-lo de volta. Falei assim, Chico, você não pode fazer isso. É a sua missão do trabalho no Brasil. Você não pode ficar na Inglaterra. Agora, na Inglaterra, o povo também queria que ele ficasse. Firme em seu propósito de divulgar a doutrina espírita, Chico Xavier participa no final dos anos 60 de um programa de TV. Convidado pelo jornalista Saulo Gomes, o antigo matuto de Pedro Leopoldo se torna, da noite para o dia, uma celebridade nacional. Poucos anos depois, ele participaria de outro campeão de audiência da época.
O Pinga Fogo transformou a vida do Chico. E ali você tem um Chico falando de todos os temas, de bebê de proveta, extraterrestre, drogas, homossexualismo, governo militar. Ele falava de tudo e o mais estranho de tudo. O tempo inteiro ele falava, Emmanuel está aqui ao meu lado, Emmanuel pede para me dizer isso e aquilo, meu amigo espiritual Emmanuel. Bem vestido, exibindo uma impecável peruca, Chico fez o maior sucesso. Quando ele botou a peruca, o povo todo começou a comentar. Então um amigo veio criticar. Chico, vaidoso, usando peruca. Falei, meu filho, você tem prótese dentária, por que você não tira e joga fora? Ele até brincava muito, falava, gente, eu sou feio demais. Eu uso a peruca assim para não ficar feio, ou a boina. Porque ninguém é obrigado a aguentar a feiura de ninguém. Chegou uma hora, ele explodiu, uma das raríssimas explosões dele, que era muito paciente. Explodiu e falou assim, me deem direito de ter essa vaidade. Eu uso peruca porque eu me acho mais bonito de peruca. Aí ele desabafou, ele falou, às vezes eu coloco um terno e as pessoas ficam, quanta vaidade. Aí ele falou, mas vocês querem que eu vá nos eventos representar o espiritismo como? Mal vestido? Como uma ruína humana? Como uma ruína humana? E ele nunca pensou em casar? Não, nunca pensou. Uma vez eu perguntei a ele, por que você não casou, Chico? Meu filho não tem tempo. Ele não ganha para sustentar uma família. Segundo Eurípides, filho adotivo de Chico Xavier, ele teria deixado um código secreto dividido em partes com 3 pessoas de confiança. Assim, o médium que dissesse ter recebido a mensagem dele do além deveria saber também a senha, ou estaria mentindo. Só que os próprios amigos de Chico Xavier contestam essa versão. Nós temos uma reunião às quartas-feiras de intercâmbio. Ele já se manifestou umas 3 ou 4 vezes. Ele quem? Ele, Francisco Cândido Xavier. Eu mesmo já recebi, tenho 3 livros de sua lavra espiritual. No livro dos médiuns tem uma resposta que os bons espíritos não necessitam de código. Você vai reconhecê-los pelo que eles dizem. Então, se ele tivesse dado código, ele estaria contra Kardec. E eu ouvi da boca dele dizer, quando eu sair de Kardec em qualquer ponto, vocês me internam que eu estou louco. Outra polêmica que divide os espíritas. A tese de Carlos Bacelli de que Chico Xavier teria sido a reencarnação de Allan Kardec. Eu tenho plena convicção de que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Isso é idiotice. O povo não tem o que fazer, está inventando bobagem. Allan Kardec havia sido informado que desencarnaria e voltaria à Terra no fim daquele século XIX ou no começo do século XX, para dar continuidade à obra. Allan Kardec desencarnou em 1869, no dia 31 de março. Chico reencarnou em 1910. Se você fizer as contas, nós vamos ter aí exatamente, incluindo o tempo de gestação, 40 anos. Para nós espíritas, essa questão ela é irrelevante. Inclusive no Livro dos Espíritos mostra que nós não temos que nos fixar em tentar identificar pessoas reencarnadas. Ao contrário, o esquecimento do passado ele é importante para aproveitarmos a nossa existência. O espírito da condição de Chico, pela própria obra que ele psicografou de André Luiz, explica que as criaturas nessa condição iluminada, eles reencarnam em missão, quando necessário, e geralmente de 800 em 800 anos. Chico Xavier foi uma pessoa que conseguiu o completismo existencial da TACOM. Isso é o máximo. Ele foi 100%.